Olá amigos, meu nome é Bruno Kliper, professor de Direito do Trabalho aqui do Estratégia Concursos e vamos falar agora sobre o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e o regulamento empresarial. Na questão de hoje nós vamos tratar aqui de um tema constante na súmula 51 do TST, que trata da possibilidade de alteração do regulamento empresarial e as consequências para os empregados. O que nós sabemos aqui, iniciando uma breve revisão sobre a matéria? Existe um princípio que é chamado de inalterabilidade contratual lesiva. Então, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva no direito do trabalho, pelo próprio nome, proíbe as alterações contratuais que tragam prejuízos para o empregado. O artigo 468 da CLT, vamos anotar aqui, o artigo 468 da CLT diz que as alterações contratuais, elas devem ter o consentimento do empregado e não podem trazer a ele nenhuma espécie de prejuízo. Então, para que haja uma alteração contratual, dispõe esse artigo 468 que nós precisamos de consentimento e que aquela alteração não pode gerar um prejuízo para o empregado. Pois bem, como é que a gente encaixa esse princípio da inalterabilidade com o regulamento empresarial para a gente responder a nossa questão aqui com base na súmula 51 do TST? A ideia é bem simples. Nenhuma empresa ela é obrigada a criar o seu regulamento. Isso não existe. As empresas que criam o seu regulamento criam porque percebem uma necessidade interna. Aí eu tenho uma empresa muito grande, com muitos empregados, quero normatizar, quero regulamentar alguns pontos do dia a dia, vou criar para isso um regulamento e ali vou dizer quais são os direitos, quais são os deveres daqueles meus empregados. Então eu crio esse regulamento. Só que a partir do momento que eu crio o regulamento e nele crio direitos, eu gero para o empregado um direito adquirido. Então, se no regulamento eu criei direitos, eu crio um direito adquirido do empregado a seguir aquele regulamento. É como se fosse o seguinte: eu fui lá e criei um regulamento A. Nesse regulamento A, eu tenho vários direitos seus. Você, enquanto estiver trabalhando na empresa, terá direito a ser regido por aquele regulamento A. Quando você foi contratado ou então enquanto você estava trabalhando, foi criado o regulamento A, então você faz jus a seguir o regulamento A com os direitos que estão consagrados nele. Se o regulamento A for modificado, vai atingir você? Você vai ter perda de direitos em virtude da modificação desse regulamento? Não, porque a modificação do regulamento seria uma alteração contratual. E as alterações contratuais, elas não podem ser maléficas, não pode haver perda de direitos. Então essa que é a ideia principal aqui da súmula 51 do TST que nós vamos aplicar para responder a questão. Se eu estou trabalhando hoje, estou regido pelo regulamento A. Se esse regulamento A for modificado, no seu lugar entrar um regulamento B, será que esse regulamento B se aplica a Bruno? Vejam, se for benéfico, obviamente que sim. E se for maléfico, não. Se for pior, não se aplica a Bruno. Tudo o que é melhor já vem aqui direto, já incorpora o contrato de trabalho. Mas se for pior, se esse regulamento B retirar direitos que estavam previstos no regulamento A, ele não vai se aplicar a Bruno. O regulamento B não se aplica e isso que nós temos explicitamente na súmula 51 do TST. É isso daqui que nós vamos ver aqui, que vai responder a nossa questão daqui a pouquinho. A modificação do regulamento não produz efeitos para aqueles que estavam ali, que eram anteriores, que eram regidos pelo regulamento anterior. O regulamento B não vai se aplicar aos empregados que eram regidos pelo regulamento A, ok? Então essa que é a ideia.
Nós vamos aqui para a nossa questão que já foi cobrada no exame de ordem para aplicar essa súmula 51, para aplicar essa ideia de que o regulamento B não se aplica aos empregados contratados na época do regulamento A. Não, esse regulamento B, ele vai se aplicar a quem? Para os novos empregados, para aqueles que vierem a ser contratados. Então pode ser que eu tenha em uma determinada empresa empregados regidos pelo regulamento A, empregados regidos pelo regulamento B, tranquilamente. E essa é a ideia que nós vamos aplicar. Então os antigos são regidos pelo regulamento A, os novos são regidos pelo regulamento B, ok? Vamos lá para a nossa questão da OAB. Vamos aqui, ó, Reinaldo, vamos ver o que o Reinaldo tá arrumando ali de encrenca na vida dele, ó. Reinaldo trabalha em uma empresa cujo regulamento interno prevê que o empregador pagará a conta de celular do empregado até o limite de R$150 mensais. Então esse daqui é o direito previsto no regulamento. Vamos apelidar o regulamento de regulamento A, até o limite de 150 mensais. Posteriormente, havendo crise no setor em que a empresa atua, o regulamento interno foi expressamente alterado. Vamos chamar agora esse de regulamento B. O que foi alterado é regulamento B, para constar que dali em diante a empresa arcará com a conta dos celulares até o limite de R$50 mensais. Pô, piorou. Era 150, agora até o limite de 50 mensais. O A trazia 150, o B apenas 50. De acordo com o entendimento consolidado do TST, que no caso aqui é a nossa súmula 51, assinale a afirmativa correta. A alteração é válida. Por que a alteração é válida? Porque é válido alterar o regulamento interno. Então, primeira ideia, a alteração é válida? Sim. É válido alterar o regulamento interno? Claro que sim. Mas vamos ver os efeitos agora. Então, ela é válida, mas só alcança aqueles admitidos posteriormente à mudança, não podendo, então, alcançar a situação de Reinaldo. Então, vejam, os novos empregados, eles estarão submetidos ao regulamento B, que fala no pagamento de R$50. Os antigos, no caso aqui o Reinaldo, ele continua sendo regido pelo regulamento A, que fala do pagamento de R$150. Então a alteração é válida, mas ela não vai se aplicar aos antigos, ao Reinaldo, não. Vai se aplicar apenas aos que forem contratados posteriormente. Por isso que a C fala, mas só alcança aqueles admitidos posteriormente à mudança, não podendo então alcançar a situação de Reinaldo, que possui direito adquirido a continuar sendo regido pelo regulamento A, tendo R$150 mensais pagos da sua conta de telefone. Ok, galera? Vamos eliminar as demais assertivas. Vamos lá. A letra A fala o que está errado e fala o que? O regulamento interno é ato unilateral de vontade do empregador, que poderá modificá-lo a qualquer momento, daí porque não há direito adquirido. Aí a nova condição alcança Reinaldo. Claro que há direito adquirido. Óbvio que sim. B. A alteração somente é válida para aqueles que forem admitidos anteriormente à mudança? Não, posteriormente à mudança. D. A alteração feita pela empresa é ilegal, pois uma vez concedida a benesse, ela não pode ser retirada em momento algum e para nenhum empregado atual ou futuro. Não, isso aqui está errado. Pode haver a alteração, sim, a gente pode ter a coexistência de regulamentos. Eu posso ter mais de um regulamento na nova empresa, naquela mesma empresa, tranquilamente, vendo só a questão dos anteriores e dos posteriores à modificação, ok? Leiam a súmula 51 do TST, já voltamos, bons estudos, tchau, tchau.